Olá, bom dia, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Deus abençoe aí seu dia, sua casa, sua vida. Então seja muito bem-vindo aí no canal Mepajev Church Orações. Eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Fique à vontade, se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo, algo que está acontecendo. Todos os dias nós temos palavras de manhã e palavras no final da tarde. Existe também a rede social do Instagram, se vocês quiserem entrar e seguir, @pastor Cristiano Cigalas. E Deus abençoe a vida de vocês. Vamos então? Sabe, a Bíblia diz por muitas vezes não temas. Por várias vezes a Bíblia diz não temas. Jesus ele chega perto dos seus discípulos, ele diz: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Porque o medo, ele trabalha no nosso sistema límbico, ele trabalha onde ficam as nossas emoções. E ele trabalha no nosso sistema nervoso autônomo. E aí, o que acontece? Nós temos o simpático e o parasimpático. E esses dois, eles trabalham com luta e fuga, relaxamento e prazer. Ou seja, quando nós estamos dominados pelo medo, que é uma emoção forte, quando nós estamos temendo, quando nós estamos diante de uma situação que nos faz temer, nós tendemos ou a lutar ou fugir, ou a relaxar, ou a se sentir bem com aquela situação. E na verdade, muitas vezes nós não sabemos discernir qual é o momento de lutar, qual é o momento de fugir, qual é o momento de relaxar. E qual é o momento de se sentir à vontade com aquela situação. Dá para se sentir à vontade numa situação de medo? Dá. Dá para se sentir relaxado numa situação de medo? Dá. Dá para se sentir com vontade de lutar, de brigar, de ir em frente, sim. Com vontade de fugir, sim. O problema é nós discernirmos qual é a ação a ser tomada naquele momento. Qual a ação a ser tomada naquele momento. Porque se nós não conseguimos discernir a ação tomados pelo medo, nós vamos tomar uma ação contrária aquilo que deveríamos fazer. Vou dar um exemplo. Josué, capítulo de número 1, verso de número 9, a Bíblia diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Mas o verso anterior vai dizer: não temas. Porque assim como fui com meu servo Moisés, serei contigo também. Ou seja, Josué estava temendo. Ele estava com medo da responsabilidade que vinha sobre a vida dele. E queria recuar, queria retroceder, queria fugir da responsabilidade. E Deus estava dizendo para ele assim: não temas, não é momento de fugir, é momento de seguir adiante, de lutar. Ou seja, o medo, o temor fez com que Josué começasse a não querer continuar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Outra passagem, os discípulos estão no barco, advém-se uma grande tempestade, Jesus já tinha dado uma ordem, e a ordem era: passai para o outro lado, para outra margem. A ordem foi dada, independente do que acontecesse no meio do caminho, eles chegariam do outro lado, porque assim Jesus falou, Jesus ordenou, Jesus os impeliu a entrarem no barco e passar para a outra margem. Ou seja, já havia um decreto, já havia algo firmado para que eles fossem e chegassem do outro lado. Mas diante daquela tempestade, diante daquilo, tudo que estava acontecendo, eles começaram a perder o ânimo. O mar era revolto, as ondas batiam no barco e entrava água no barco. O vento era contrário, o barco vinha sendo açoitado pelas ondas. E eles começaram a perder o ânimo porque estavam com medo. Jesus vem caminhando sobre as águas e vai dizer para eles: não temais, tende bom ânimo, sou eu. Tende bom ânimo, não temais, sou eu. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: olha, se vocês começarem a temer, vocês não vão saber qual é a atitude que se deve ter. Sou eu.
Só que quando Jesus disse que era ele, entenda isso, Pedro foi o único discípulo que olhou e falou assim: se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas também. E Jesus falou: então vem, Pedro. Pedro desceu do barco e começou a caminhar. Ou seja, diante daquela situação de medo, Jesus estava encorajando eles a continuar, a não deixarem a situação de medo tomar conta deles, de modo que eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam entrando em desespero e sem saber o que fazer. Outra situação, discípulos novamente no barco, dessa vez Jesus dentro do barco. O mar fica revolto, a tempestade vem, os discípulos começam a temer, Jesus está dormindo na popa do barco. E aí, o que acontece? Interessante isso, Jesus está dormindo na popa do barco. Popa é o local onde fica o timão do barco, onde está a direção do barco. Um barco não se dirige na proa, um barco se pilota na popa. Quem está na popa tem o controle do barco. Jesus estava dormindo na popa do barco, Jesus estava ali descansando, mas ele tinha o controle do barco, embora a tempestade estivesse acontecendo. E os discípulos começaram a ficar desesperados e acordam Jesus e vão dizer para ele: mestre, não te importa que nós pereçamos? Jesus vai acalmar o mar e acalmar a tempestade, vai dizer para ele: homens de pequena fé, por que temem? Ou seja, por que tiveram medo? O medo fez com que vocês não usassem a autoridade que vocês tinham. Ou seja, Deus está falando para mim e para você nesse momento que o medo, ele é algo de grande influência sobre a nossa vida. Pode ser uma influência positiva ou pode ser uma influência negativa, mas o medo é algo que nós precisamos aprender a controlar, que nós precisamos aprender a viver com ele. Infelizmente, quem não sente medo entra em apuros, porque também não sabe a decisão que precisa tomar. Mas quem sente medo em excesso também não sabe a decisão que vai tomar. Jesus é esse equilíbrio. Ou seja, talvez você esteja vivendo hoje uma situação que você tem medo de dar um passo adiante, ou que você tem medo de recuar, ou que você tem medo de relaxar e esperar o que vai acontecer, ou que você tem medo porque você está se sentindo bem diante da situação. Deus está dizendo assim: olha, analisa e vê se o medo não é um medo exagerado ou se não é um medo em falta, se o medo não está te controlando, tanto no exagero quanto em falta dele. Porque se você estiver controlando o medo, você tem como discernir qual a forma de agir, qual o momento de agir, qual é a forma precisa de tomar uma decisão e alcançar êxito, e lograr êxito, alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Então Deus está dizendo hoje para você: não temais, não temais, tem de bom ânimo. Sou eu, Jesus. Jesus está ao teu encontro, está indo até você. Basta que você não tema, entenda o que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Que Deus abençoe sua vida aí. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações. Compartilha com seus amigos, deixe o seu comentário, é importantíssimo o seu comentário, porque vai fazer o algoritmo do YouTube entender que o vídeo tem relevância, que ele é relevante para algumas pessoas. O seu like, o seu dislike também funciona. Então, faz aí, que Deus abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.